O Espírito Santo colocou uma palavra no meu coração e não podia ser diferente. Uma palavra para jovens, rapazes e moças. E quem tem abaixo de 100 anos também é jovem. Então essa palavra é para todo mundo, tá bom? Então vamos lá. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Eu quero ler apenas 2 versículos. Versículo 12 e versículo 15. E eu gostaria muito que agora a gente assentasse, quietasse, né? Quando a gente está cantando, orando, a gente está falando com Deus. Mas quando a gente para diante da palavra, Deus está falando com a gente. Então, com muito temor, a gente aquiete, tire a sandália do pé, né? Quando a sarça pega fogo, a gente tira a sandália do pé e fica esperando Deus falar. Então vamos ficar bem acomodados mesmo. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12 e versículo 15, diz assim a palavra do Senhor: ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Medite estas coisas e dedique-se a elas, para que o seu progresso seja visto por todos. Eu quero falar para você: não despreze a sua mocidade. Diga isso para quem está da sua direita e da sua esquerda aí. Diga: não despreze a sua mocidade. Amém? Curve a sua cabeça. Pai Santo, eu creio que o Senhor tem uma palavra poderosa para cada vida que está na tua casa nessa noite. Eu creio que é uma palavra que vai mudar o destino de muitos rapazes e moças que estão aqui. Deus, eu creio que é uma palavra que vai nortear, assim como eu tenho palavras que me acompanham desde a minha juventude e adolescência. Eu creio que essa é uma palavra que esses meninos e meninas nunca mais esquecerão. E eu quero humildemente pedir que o Senhor escreva essa palavra no coração deles, e que o Espírito Santo fale onde eu não consiga falar, no nome de Jesus. Amém. Tome o seu assento. Deus abençoe. Glória a Deus. Meus filhos, e eu estou falando como um pastor e um pai espiritual. Paulo, quando ele escreve essa carta para Timóteo, é bem verdade que Timóteo não era um garotinho, mas ele estava na igreja em Éfeso, e em relação aos anciãos, pastores e líderes de Éfeso, ele era bem jovem, bem garoto, e é por isso que Paulo escreve a ele, referindo-se à sua mocidade, ou a sua juventude. Timóteo era um jovem obreiro, assim como tem vários jovens obreiros aqui. E Paulo então adota ele como um filho espiritual, e ele passa a ser um tutor de Timóteo. Ele passa a ser um conselheiro de Timóteo, um mentor de Timóteo. Timóteo, um garoto, um jovem, e ele então faz várias recomendações para ele na primeira carta, na segunda carta, e várias outras vezes que Paulo foi até onde Timóteo estava, ou Timóteo foi até onde Paulo estava, e Paulo tinha um carinho em ensinar e recomendar as coisas para Timóteo. E é com esse amor pastoral, é com esse carinho de um pai espiritual, que eu quero fazer aqui algumas recomendações para vocês, dentro dessa palavra que Paulo dirige a Timóteo. Nesse apagar das luzes de 2023, nessa reta final do ano, nós temos muito o que comemorar, mas eu acredito que
Deus tem uma recomendação muito especial para você. Olha, não desligue do altar. Não distraia do altar. Há uma água manando daqui que vai alcançar você aí onde você está. Só aqueles que estão ligados é que vão poder dessedentar-se dessa água que é a palavra de Deus. Filhos, Paulo vira para Timóteo e dentre tantas recomendações ele diz assim: Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade. Ninguém. E para início de ministração e de conversa, eu quero que você me ajude pensando o que é desprezo. O que você entende por desprezar? O que é desprezar? Eu vou usar aqui na forma verbal, não desprezo, que é um substantivo, mas o verbo desprezar. O que é desprezar? O que é que você entende? Quem pode me ajudar? Desprezar é o quê? Ou desprezo, o que é desprezo? Pode falar. Se não fosse essas letras aqui, eu ia lá onde você está para te dar o microfone. Mas como é que é? Desvalorizar? Deixar de lado, ignorar. O que mais? Rejeitar. Desconsiderar. Desprezo. Virar as costas. Não levar a sério. Desprezo é agir como se aquilo não existisse. Eu não sei você, mas já teve ambiente que eu cheguei e eu me senti desprezado. Ninguém olha, ninguém cumprimenta. As pessoas passam por você assim, e sabe aquela sensação que você não existe? Isso é desprezo. A ideia que Paulo diz aqui para Timóteo, você não pode ter ausência de consideração, falta de apreço, falta de estima, baixo conceito, virar as costas. E ele vira para Timóteo e diz: Timóteo, ninguém despreze, ninguém desconsidere, ninguém vire as costas para a tua mocidade. Ninguém tem o direito de te desconsiderar, porque você ainda não tem uma idade avançada. Você tem um raciocínio legal, você tem inteligência, você tem convicção do que você é e daquilo que você quer. E Paulo está dizendo: Timóteo, não é porque você é jovem que você vai deixar o desprezo das pessoas imobilizar você. Ok, alguém virou as costas para mim. Talvez eu sou pobre, negro, fraco, grande, sei lá, por algum motivo. Eu sou do interior, minha família é pobre, eu não estudo em colégio particular, eu não tenho um carro próprio. Ok, mas o que Paulo está dizendo aqui é que ninguém tem o direito de desdenhar de você porque você é jovem. Ninguém tem o direito de te menosprezar. Ninguém tem autoridade de ridicularizar e nem zombar de você, porque você é jovem e não interessa o resto. Nós não podemos absorver aquela ideia de que alguém falou mal e agora eu estou para baixo. Olha aqui para mim. Tem gente maligna, sim ou não? Tem ou não tem? Elas soltam venenos pela língua. Tem gente ruim. Tem gente que amaldiçoa. Tem gente que ao invés de te elogiar, ela vai falar mal de você para você ou para alguém.
Sabe aquela pessoa que você compra uma moto e vai mostrar para ela, tá tudo perfeito, mas tem um ranhadinho no tanque, aí ela vira e fala: ih, você viu esse ranhado? Você pediu desconto, né? Isso aqui desvaloriza. Sabe aquela pessoa que você vai falar que passou numa prova e ela fala: ah, mas também a prova estava fácil demais. Ela nunca se alegra com a sua vitória. Ela te despreza. Ela não te considera. E às vezes, isso acontece até dentro da nossa família. A Bíblia conta a história de José, que ele era desprezado por todos os irmãos. Ah, você é o queridinho do papai, nosso pai te dá o melhor. E sempre desprezando, todos viravam as costas para ele. Mas ele não estava nem aí. Ele sabia que o pai Jacó o amava e que Deus era com ele. E José não desprezou a mocidade dele. Porque tem gente que ouve algum desprezo, e aí, olha aqui, ele guarda essa palavra no coração. Eu sou analfabeto, eu tenho dificuldade de aprender, meu pai falou isso, quando eu estudava o professor comentou isso, não, lá em casa tem uma maldição na minha família, todas as mulheres, eu já atendi gente dizendo: pastor, eu tenho medo de suicídio, porque na minha família as pessoas suicidam. Eu já atendi jovem dizendo: pastor, eu tenho medo de cair, porque há uma maldição na minha família, que as mulheres se perdem antes de casar, e se entregam para a vida. E isso vem e toma posse da alma de muitas pessoas, e elas tomam essa mentira como verdade. Deixa eu contar um caso aqui para vocês. Eu conheci um jovem, ele era soldado militar, e um dia ele virou lá no alojamento, cheio de cabos e soldados, e ele disse assim: olha, eu vou fazer a minha inscrição no concurso para oficial, eu quero ser tenente. Aí um cabo velho, sabe, daqueles cabos assim que comandava os soldados todos, levantou, chegou lá perto e falou assim: você vai desperdiçar o seu dinheiro, você não tem QI para passar na prova de oficial. Esse jovem levantou, fez a inscrição, fez a prova, passou em primeiro lugar, foi para a academia e estudou, e quando ele voltou tenente, com a estrela no ombro, o cabo velho, para falar com ele, tinha que tomar a posição de sentido, fazer continência e falar assim: tenente, permissão para falar com o Senhor. Mas já imaginou se aquele rapaz falasse: ah, o cabo tem razão, ele é experiente, eu não tenho QI, eu vou jogar dinheiro fora. Você quer saber de uma? Eu vou gastar esse dinheiro ali comendo uma pizza. Não deixe que ninguém te despreze. Não permita que ninguém te abata. Quem determina o que você é Deus. E Deus está dizendo que você é santo, que você é mais que vencedor. Deus está dizendo que o seu nome está no livro da vida e que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Então não permita que ninguém te despreze, que ninguém mate seus sonhos. Pastor, eu até gostaria de ser médica, de ser engenheiro, de ser um advogado, mas eu sei que eu não vou dar conta. Quem te disse isso? A Carita falou assim: eu não estou com medo do ano que vem, porque Deus já está lá. Deus já está lá no seu futuro. Deus já está lá e Ele vai mover céus e terra para honrar a fé daquele que não recebe o desprezo do mundo, dizendo que você não vai dar em nada. Não, Timóteo,
ninguém despreze a tua mocidade. Agora olha aqui, quando ele diz ninguém, ele está falando que nem você mesmo tem o direito de te menosprezar. Nem você mesma tem o direito de te reduzir, te minimizar, dizer que nada vai dar certo para você, que na história da sua família ninguém nunca deu certo. Não, ninguém te despreze, preste atenção aqui, nem você mesmo. O autodesprezo é terrível. Pessoas que não se consideram, pessoas que não se dão importância, que não se valorizam, que ninguém te despreze, porque você tem valor. Cristo morreu por você, nada de desprezo. Ô Timóteo, levanta a cabeça. Talvez você não vai pregar como aquele pregador Apolo, que sabe muito de teologia. Talvez você não vai falar como Barnabé, ou nem como eu, Paulo. Mas não te despreze, porque vai chegar o tempo que o plano de Deus vai cumprir na sua vida. Não diminua aquilo que Deus quer abençoar. Davi era alguém que não se desprezava, ele não se diminuía, ele entendia que era Deus que dava a vitória para ele. Eu quero orar por você, e que todo sentimento de baixa autoestima, todo sentimento de autodesprezo, ele caia por terra hoje. E se isso acontecer, já é suficiente para a reunião dessa noite. Levanta a cabeça, Deus é com você. Não te despreze, porque Deus jamais te desprezará. Amém? Aperta a mão desse jovem que está aí do seu lado e fala: não te despreze, não desista de você. Vocês vivem num momento muito importante da vida de vocês. Como um jovem pode desprezar a sua mocidade? Pensa comigo. Como que eu posso desprezar a minha mocidade? Primeiro, não vivendo para Deus. Uma vida sem Deus é uma vida de desprezo e inútil. Não despreze a sua mocidade vivendo um padrão moral mundano. Não despreze a sua mocidade não se dedicando a uma vida intelectual. Eu vou perguntar e você vai responder só para você. Olha aqui, jovem. Além dos livros da sua escola, quantos livros você leu esse ano? Você está desprezando o seu cérebro. Você está abrindo mão de algo, de um órgão que Deus te deu, que não tem computador que se compare a ele. Você está desprezando a capacidade de ser uma moça intelectual. E não vem com essa história de que não tem dinheiro para comprar livro, porque a internet tem livros que já são grátis, está aí derramando de literatura histórica, secular, bíblica. Mas você está se desprezando quando você gasta o seu tempo em jogos, em tecnologia, em distrações e entretenimento que vão te emburrecer. Aquela série de Netflix que você já assistiu 200 episódios e ainda tem 1.100 que te tira de nenhum lugar e leva para nada. Vandinha. Você está desprezando sua vida. Eu não estou dizendo que você não vai ter um entretenimento, você é jovem. O problema é quando você vicia nisso.
Não sai da rede social. E você não lê, você não se acultura. Não faz cursos. Está assim de curso de graça na internet. Você se despreza quando não busca em Deus a definição da sua vida profissional. Eu quero ser, mas será que Deus quer isso para você? Eu sonho, mas será que é esse o sonho de Deus? Esteja onde Deus quer que você esteja. Fala: Deus, a minha vontade é essa, todavia seja feita a sua vontade. O jovem se despreza quando ele envolve com amigos que prejudicam a sua fé. O jovem se despreza quando ele entra em relacionamentos de namoro sem propósito de casamento. Desprezo. Que você vai se entregar para alguém e não tem chance de casar, vai ficar enrolando, encebando, esfregando e vai perder. Você está se desprezando. Você está abrindo mão daquilo que Deus te deu. Eu tenho visto muitos rapazes e moças desprezando a sua mocidade. Vivem desordenadamente, não têm disciplina. Eles vivem como se fossem viver eternamente, como se tivesse a vida toda para fazer bobagem. E talvez eu seja um dos mais maduros aqui. Vai passar tão rápido, que se eu fosse você, eu aproveitava mais o seu tempo com coisas que glorificam a Deus e que vão abençoar o seu futuro. Desprezar a própria mocidade é não aproveitar esse tempo seu hoje. Olha aqui para mim. O que você diria de alguém que na hora de plantar ele está dormindo? A terra está arada, está tudo arrumado, mas ao invés de jogar semente, ele está dormindo. Ele não faz nada que tinha que fazer. Ele não vai ter colheita. Vocês estão no tempo da semeadura. A juventude é o tempo que vai definir o seu futuro. A mocidade é o tempo de construir a sua existência. Você está escrevendo a sua história. E numa época que vai definir o seu futuro. Imagine aqui comigo, por gentileza, 2 viajantes. Pense comigo. Imaginar é criar uma imagem. Então crie uma imagem comigo. 2 viajantes que têm uma longa viagem para frente. Digamos que lá no teclado tem muito tempo, muitos anos para eu chegar ali. E eu tenho quantos viajantes? Quantos? 2. O objetivo dos 2 é chegar lá no tecladista. E quando eles começam a caminhar, tem um que diz: vai ter muito tempo. Está muito perto, eu vou por aqui. E ele sai por aqui e pega esse corredor. E caminha 1 ano, 2 anos, 3, 4, 5, 10, 20, 30, na direção errada. E sabe qual que é o problema? Para ele voltar para o ponto zero, ele vai ter que caminhar tudo de volta. É uma colheita terrível, é uma viagem horrível. Mas o outro, ele começou a andar na direção correta, ele começou a caminhar na direção correta, ele não desprezou a juventude, a virilidade, a sabedoria, o tempo dele, e ele foi caminhando, e chegou cedo lá no teclado, e agora ele tem um resto da vida para desfrutar do objetivo que Deus tinha para ele. Esse viajante é você. Você está andando na direção do quê? Qual que é o seu objetivo de chegada, jovem? Se você colocar no seu coração, isso é bíblico, que você quer ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, que você ainda estará pregando o evangelho para as próximas gerações, que Deus vai te usar, e você começar a andar nessa direção, você vai chegar lá. Mas se você distrair como o Chapeuzinho Vermelho, que vai brincar com o lobo mau,
Diga para quem está do seu lado: vai dar ruim. Vai dar ruim, isso não vai terminar legal. Diga para quem está aí do seu lado: não despreze a sua mocidade. Pegue o caminho certo. Paulo diz: ninguém despreze a sua mocidade. Ninguém e nem você. Namorando com descrente, entregando a prática sexual antes do casamento. É bom, é maravilhoso, mas é no casamento. Pastor, mas hoje em dia, falar isso lá fora, aqui não é lá fora. Aqui é a igreja. Aqui é quem vai morar no céu, amém? Aqui é quem tem o Espírito Santo de Deus, amém? Essa é a igreja, irmãos, essa é a mocidade que Deus está concitando a gente para ser. E Paulo diz: pelo contrário, ao invés de você ou alguém te menosprezar e desprezar, pelo contrário, torna-te. Não é o pastor que vai te tornar quem você deve ser. Não é a sua mãe que vai tornar você quem você deve ser. Não é a sua namorada que vai tornar você quem você deve ser. Não é o seu vizinho que ora, não. É você. Paulo vira para Timóteo e diz: torna-te. É uma escolha sua. É uma decisão sua. É você que escolhe o caminho do seu objetivo: louvar a Deus, viver para Deus, fazer a obra de Deus, ter uma família linda. E daqui a pouco está servindo a Deus com toda a família na casa de Deus, e líder da regional, pastor, presidente de campo, missionário, advogado, juiz, sei lá o que Deus tem para você, ou um comerciante, não importa o que, mas fazendo para a glória de Deus. Torna-te padrão, torna-te modelo, torna-te exemplo dos mequetrefe da faculdade, daquela galerinha toda ideologizada de, não, torna-te exemplo dos fiéis. Seja modelo de crente para a sua geração. Seja modelo de jovem de Deus, de mulher de Deus, de rapaz fiel. Modelo, padrão, exemplo. Modelo é aquele que desfila, outros vêm e falam: uau. E Paulo está dizendo: ó Timóteo, torna-te padrão dos crentes, dos fiéis, padrão da igreja. E aqui eu encerro o caminho para o final. Deus quer te levantar, filho e filha, como um jovem padrão. Quem quer ser um rapaz, uma moça padrão aí, de Deus? Pastor, eu entrei aqui, eu não sou não, mas eu quero ser. Quem quer? Levanta a mão, fala amém. Eu quero ser padrão, Senhor. Não, perfeito não, aí não. Eu quero ser padrão, quero ser aquele que o Senhor se agrade de mim. Torna-te padrão. Padrão em quê? Na palavra. Ô Timóteo, torna-te modelo, exemplo e padrão na palavra. Ah, pastor, então eu vou fazer teologia, vou estudar exegese, eu vou ler a Bíblia de... Não é escritura. Palavra aqui não é Bíblia, preste atenção. Palavra aqui é o que você fala o tempo todo. Torna-te padrão na palavra. É o que você fala no dia a dia. Filhos, as palavras são as maiores referências de alguém que teve um encontro com Deus e quem não teve. Escute isso. As palavras, principalmente quando a gente está distraído, o padrão delas mostram quem teve um encontro com Deus e quem não se converteu nunca na vida. As palavras de um jovem crente devem caracterizá-lo como filho de Deus. Você lembra lá? Ah, você é um dele. Não sou, você é. A sua fala te condena. O Pedro, querendo dizer que não era crente,
que não era seguidor de Jesus, não sou. Aí a turma diz, você é, olha o jeito de você falar. A sua fala mostra que você é crente. Filhos, padrão na palavra. Diga comigo, existem palavras que devem ser evitadas. Tem palavras tolas, palavras que não edificam quem ouve, piadas bestas. Olha aqui para mim, gírias em excesso. Tem gente que não sabe conversar. E aí, mané? Ele dá uma palavra aqui, e aí, véi? E aí, véi? Pelo amor de Deus. Se eu desse oportunidade para alguém, ele chegasse aqui e falasse igual um goiano caipira. Uai, eu sou lá da roça. Não, é paia, é caipira. A gíria é o caipira da favela. A gíria é aquele cara lá, entendeu? Entendeu? Tipo assim, fala nada, véi. Evita isso. Eu não estou dizendo que é proibido, eu estou dizendo que tem palavras que tem que ser evitadas, porque mostra a rasura do seu padrão intelectual. E o que é pior, se pedir para você dar uma palavra numa reunião de família, você vai ficar todo sem jeito. Não sabe. Seja padrão, seja exemplo, seja modelo. Existem palavras, diga comigo, existem palavras que são proibidas para um jovem cristão. Sim, palavrões, xingatórios, mentiras, palavras maliciosas, palavras imorais, piadas indecentes, que isso não se ache nos lábios daqueles que cantam louvores a Deus. Amém, irmãos? Não. De uma mesma fonte não pode vir bênção e maldição. De uma mesma fonte não tem água doce e água salgada. Ou é bênção ou não é. Os lábios que bendizem a Deus falam mentiras? Não dá certo. As mãos que levantam e aplaudem a Deus esmurram? Não. Seja exemplo na palavra. Alguém que de fato encontrou com Cristo é alguém que as palavras denunciam que ele é crente. Mas seja um jovem padrão no procedimento. O que é procedimento? Comportamento, o modo de vida, a conduta, a postura, o comportamento. Infelizmente nós criamos uma dicotomia, que é uma vida religiosa e uma vida secular. Aqui na igreja eu sou crente, eu sou pastor, eu falo de um jeito, eu visto de um jeito, eu comporto de um jeito, mas lá fora, no trabalho, na faculdade, no ônibus, no Uber, sei lá onde, eu sou um cidadão comum. Irmãos, para Deus não existe isso. Vida de fé é um estilo de vida que tem um comportamento só. Esse é o estilo de vida que glorifica a Deus. Nenhuma atitude consciente que causa escândalo a Cristo e à igreja deve existir na nossa vida. Um procedimento que esvazia a igreja do Espírito Santo tem que ser reprovado. Mas Paulo ainda diz, seja um jovem padrão no amor. Olha que coisa. Seja padrão, Timóteo, no amor. Que o amor esteja presente em todas as suas ações. Olhem aqui para mim. O que eu vou falar agora talvez vai te impactar. Mas à luz da Bíblia, existem muitas coisas boas que podem ser feitas, religiosas, caridosas, filantrópicas, mas que não valem nada se não tiver amor. 1 Coríntios capítulo 13 diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens, grego, hebraico, aramaico, turco, mandarim, inglês, espanhol, ainda que eu fale todas as línguas dos homens e dos anjos. Eita!
Eita língua poderosa. Sou batizado com o Espírito Santo e falo em mistério. Eu sou poliglota e ainda falo as línguas dos anjos. Mas se eu não tiver amor, é como um bronze que soa, ou como um sino que faz barulho. Gente, o que é barulho de sino? É só barulho, não faz nada. Então falar língua de anjo, isso aqui é forte, hein? Ou línguas de homens, pode ser até pregação, se não tiver amor, é só barulho. Mas Paulo continua dizendo, ainda que eu tenha o dom de profetizar, uau, é possível alguém profetizar sem amor, olha isso. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios, ainda que eu conheça toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes. Gente, olha aqui, imagine uma fé que transporta montes. Uau, profeta, fé sobrenatural, conhece ciências, quando ele abre a boca, quando ela fala é tanta sabedoria, só que a Bíblia diz assim, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, primeiro pobre que você pegar, você pega seu iPhone, seu Samsung e dá de presente. Deus, aleluia. Abra a carteira, o dinheiro que tem lá você sai distribuindo. Chega em casa, abre o guarda-roupa e fala assim, eu vou ficar só com um par de roupa e vou dar tudo para todo mundo. Os pobres. Ainda que eu distribua todos, diga todos, todos os meus bens entre os pobres, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, gente, por uma causa. Eu vou manifestar e vou pôr fogo numa causa aí no meu corpo por uma causa X. Isso não adianta nada se não tiver amor. E aí Paulo vem para Timóteo e fala, Timóteo, seja padrão no amor dos fiéis. Que você seja a pessoa mais amorosa da sua igreja. Que você ame tanto a Deus, que todo mundo perceba que não é só na hora do louvor ou do culto que você ama a Deus acima de todas as coisas, porque ou nós amamos Deus em primeiro lugar, ou nós não amamos Deus. Seja padrão no amor. Quem tem pai aqui? Pai e mãe. Quem tem pai e mãe? Qual foi a última vez que você falou para o seu pai ou para sua mãe que você ama? Tem alguém aqui que mora com avó ou tio? Sabia que o seu tio, a sua avó não era obrigada a cuidar de você? Se quisesse te colocar para adoção, você seria adotado? E quantas vezes você abraçou, beijou, e ela quis beber água, você disse, fica aí vovó, eu vou lá pegar para a senhora. Vovó, eu te amo. Mamãe, eu te amo. Que comida gostosa, mamãe. Mamãe, a senhora me gerou 9 meses, a senhora cuidou de mim, bebê. Mamãe, eu te amo. Palavra de Deus, olha aqui, filhos, diz, honre pai e mãe. O que é honrar pai e mãe? É atendê-los na necessidade deles. Eu quero em nome de Jesus, que hoje antes de dormir, você abrace seu pai, a sua mãe, quem cuida de você, pessoas que você ama de verdade, e você olhe nos olhos e diga, eu te amo, conte comigo. Quem topa o desafio aí? Quem topa o desafio? Hoje ainda. Mas o que aconteceu com esse menino? O que ele jantou lá em Trindade? O que essa menina viu lá em Trindade? O Deus, preste atenção aqui, o Deus que não diz que Ele tem amor, o Deus que fala, eu sou amor. Tem uma diferença grande nisso. A gente poderia dizer, Deus, Ele tem amor, mas não, a Bíblia diz, Deus é amor.
Quem tem Deus ama, filho. Que todo ódio, que toda tristeza, que toda angústia, que todo espírito rebelde dê lugar ao Espírito Santo de amor. A palavra do Senhor diz que quem derrama amor no coração é o Espírito Santo de Deus. Quem quer uma unção de amor aqui nessa noite? Diga amém. Amor. Seja padrão. Amor ao seu chamado, amor ao seu ministério, amor ao seu pastor, à sua liderança, amor à sua vida com Deus. Seja padrão no amor. Mas eu vou terminar para a gente jantar. Ô jovem, seja padrão na fé. Fé é a certeza de que Deus existe. É saber que Deus é criador, dono de tudo, provedor de todas as coisas. Fé, como Hebreus diz, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. É a crença que só Jesus salva, que Jesus é doador da salvação eterna e não tem ninguém mais. Fé é saber que Jesus ressuscitou, que Ele está sentado à destra de Deus, que o meu nome está escrito no livro da vida, e quando Ele voltar, eu irei com Ele. Isso é fé. Seja padrão na fé. Ah, pastor, mas eu só tenho 12, 13, 15 anos. Não interessa. Paulo está falando com o jovem. Não despreze a sua mocidade. Seja padrão na fé. Vai dar certo. Eu vou estudar e Deus vai me abençoar. Eu terei um futuro maravilhoso. Eu terei um bom casamento. Cadê os jovens que têm fé aí? Que vai ter uma família abençoada. Aleluia. A verdadeira fé está ausente da vida de muitos frequentadores de igreja. São religiosos, mas não têm vida com Deus. Olha aqui para mim. Crentes que têm mais entusiasmo quando o time de futebol dele vai jogar do que quando cultuam a Deus. Crentes que têm mais entusiasmo na campanha política do que em pregar o evangelho. Crentes que ficam muito mais empolgados em viajar de férias do que receber a visitação do Espírito Santo de Deus. Eu não posso entender isso. Eu não posso compreender isso. Quando é coisa espiritual de Deus, não sei, será que eu vou? Está chovendo. Não jantei. Eu tenho fé que eu vou, e Deus vai ouvir a minha oração e receber a minha adoração. Eu tenho fé que se Deus agir, as coisas vão acontecer. Eu tenho fé que se Deus liberar uma palavra, eu receberei o que eu quero. Que o Senhor resgate a geração de vocês, filhos. A gente canta um hino que o Coliseu não parou a igreja, não parou aquela igreja primitiva. Mas será que a de hoje ele não pararia? Que Deus resgate o zelo da igreja primitiva na geração de vocês. Que haja uma fé ardente no coração de vocês. Uma fé contagiante. E vocês farão coisas muito maiores do que a minha geração. Quem crê nisso daí? Vocês serão muito mais cheios de Deus do que as gerações passadas. Mas Paulo encerra e eu encerro também. Ô Timóteo, ô Regional 20, seja padrão na pureza. A pureza aqui é uma palavra que significa santo, consagrado. Hagios. Hagios, santo. Aquilo que é de Deus. Aquilo que é puro. No meio de uma geração ímpia, perversa, hiper, super, ultra, very, mega, sei lá o quê, encharcada de pecado. Pureza fala de castidade, de inocência, de pureza de vida. O Senhor está te convocando nessa noite para você ser como Daniel na Babilônia. Daniel capítulo 1 versículo 8, a Bíblia diz que aquele jovem adolescente, ele marcha arrastado para a Babilônia, porque tudo que tinha foi perdido. A casa destruída, o templo queimado, a família morta, e ele vai como escravo, sozinho,
Mas a Bíblia diz que ele assentou firmemente no coração não se contaminar com as coisas de Babilônia. Pureza. Quantos estão na faculdade aqui? Quantos estão na faculdade? Quantos vão entrar na faculdade? Em nome de Jesus, levanta a mão. Quantos vão entrar e vão ser excelentes acadêmicos? Pureza. Ali é um lugar multicultural, um lugar onde a fé, o amor e a palavra da verdade estão anos-luz de distância. Mas que Deus guarde a sua pureza onde quer que você estiver, a sua castidade e a sua santidade, não apenas nos seus atos, mas na motivação do seu coração, que a sua intenção seja pura. E eu quero encerrar quando Paulo diz assim: Timóteo, medite essas coisas. Timóteo, medite essas coisas. Dedique a essas coisas. Versículo 15. É isso aqui que ele está falando. Preste atenção, filho. Timóteo, medite. O que significa meditar? Falar para mim. Ditar-me. Falar comigo mesmo. Olhar depois essa gravação, fazer um print, tirar uma foto, palavra, procedimento, amor, fé, verdade, que isso? Eu quero mais disso, eu e Deus, Espírito Santo, meditar. E ele diz aqui ainda, medite nessas coisas e dedique-se a elas. Dedique a elas. E aí ele encerra dizendo, para que o seu progresso seja visto por todos. Você vai progredir. E eu oro para que você tenha um progresso que todos vão ver. Amém? O que é um progresso? Uma evolução. Progredir é crescer. Progredir é ir para cima. Progredir é prosperar. Progredir é chegar no seu objetivo. Progresso é o contrário de derrota, de fracasso, de destruição. Progredir é construir, progredir é crescer, é alcançar os seus objetivos. E Paulo está dizendo, medita nessas coisas, dedique-se a elas, para que o seu progresso, preste atenção, o seu progresso depende daquelas coisas. Medite, dedique, e o seu progresso será visível a todos. Numa geração, existem aqueles que decolam, casam, são crentes, missionários, obreiros, bons empreendedores, profissionais liberais, e eles crescem, e eles estão na igreja, e eles fazem obra missionária, eles progridem. Mas numa geração, tem aqueles que não dão certo, que fracassam. E é triste quando você encontra um amigo da sua juventude, ele está todo destruído. Já encontrei um amigo, e eu falei assim, uai, o que está acontecendo? Você não envelhece, o que foi? Tal, né? E conversando, e ele todo destruído, cara acabado. Desconversa. E você vai saber de um falar, suicidou. Não, foi lá para o Pará, fez umas besteiras aí e fugiu para o exterior, sei lá o quê. Não é isso que Deus tem para você. Deus tem para você progresso. E o seu progresso será visível a todos. Mas medite nessas coisas. Palavra, procedimento, amor, fé e pureza, e o seu progresso será visível a todos. Deus tem o melhor para você, amém? Deus tem coisas boas para você. Eu é que sei os pensamentos que eu tenho contigo, pensamentos de paz e não de guerra. Eu tenho para você
um futuro e uma esperança, diz o Senhor. E esse futuro e essa esperança serão visíveis por todos ao seu redor. Eu quero encerrar com uma ideia. Irmãos, não tem nada mais dolorido, aliás tem algo mais dolorido do que a disciplina, é o fracasso. É doído ser disciplinado, sim ou não? Fazer academia regular, comer com qualidade, ler um livro inteiro, disciplina, marcar horário e cumprir. Eu vou fazer isso, eu vou terminar esse livro, eu vou no culto, eu vou fazer essa campanha. Se tem algo que brasileiro tem dificuldade, é disciplina. E dói ser disciplinado. Mas a dor do fracasso é pior do que a dor da disciplina. Se eu viver e encarar a dor da disciplina e ter domínio próprio, eu desfrutarei do progresso visível a todos. Mas se eu tiver uma vida indisciplinada, eu sentirei a eterna dor da derrota e do fracasso. Fique de pé, por favor. Deus tem progresso. 2024 é o ano da conquista. Diga assim comigo: só conquista. Ih, que desânimo é esse? Só falar de disciplina. Diga: só tem conquistas. Só tem conquistas. Quem vence as guerras. 2024 será o ano, o tempo de conquistas. Mas será um tempo que você vai conquistar o controle da sua vida primeiro, da sua disciplina em Deus, do seu corpo e da sua fé. Segure na mão desse irmão que está aí do seu lado. Feche os seus olhos. Não despreze a sua mocidade. Ninguém tem o direito de fazer isso. Você está no tempo mais importante da sua vida. Você está na hora mais decisiva da sua vida. Eu poderia conduzir a conclusão dessa reunião com uma ilustração e uma palavra totalmente emotiva para você ficar empolgado. Não. Eu quero te impactar na sua razão, na sua inteligência. Porque a emoção, do jeito que você sente, você esquece. A razão você continua remoendo e remoendo. Ore com esse irmão que está aí do seu lado, com essa irmã. Equipe de louvor, vamos terminar cantando uma canção. Ore, antes a gente vai orar. Ore aí com ele, ore com ela. Pai Santo, eu acredito que quando um pai vai falar com os filhos, ele não está preocupado em emocionar os filhos. Ele quer passar verdades e valores. E aquilo que deu certo na minha vida, aquilo que o Senhor me despertou há 30, 40 anos atrás, e o Senhor tem mostrado o progresso na minha vida, é o que eu compartilho com esses meninos e meninas aqui hoje. É levar o Senhor a sério. É entender que com o Senhor nós somos mais que vencedores. Muitos aqui talvez não tenham o conselho de um pai. Talvez alguns não tenham nem o papai ou a mamãe. Mas tem o Senhor. E o Senhor levanta alguém para falar, e falar em amor, mas com firmeza. E mostrar que eles têm diante deles o caminho do progresso, do crescimento, da vitória, da família, da fé, do sucesso, do arrebatamento, da vida eterna. Mas eles têm também o caminho do fracasso, do vício,
da droga, do sexo, da destruição. Espírito Santo de Deus, renove alianças nessa noite. Renove alianças nessa noite. Acenda uma brasa no coração desses rapazes e moças. Arde de novo, Senhor. Arde de novo. Queima, Senhor, de novo. Solte a mão do seu irmão, põe a mão sobre o seu coração. Põe a mão sobre o seu coração enquanto a equipe vai ministrar uma canção aqui. Eu gostaria que você tão somente orasse com Deus. Não, você não vai ceder a ideologias. Não, você não vai entregar a uma vida de pecados. Não, você não vai sair de casa. Não, você não vai se entregar a um ganho desonesto. Não, 1000 vezes não. Você não vai desprezar a sua juventude.